Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre um tema estoico que poderá ajudar realmente muitas pessoas, principalmente aquelas que observam, assistir este vídeo com a mente aberta, sem preconceito. O nosso tema de hoje é o seguinte: os acontecimentos, tudo que acontece na vida de uma pessoa, todos os acontecimentos, eles são de dois tipos. Eles podem ser modificados ou não podem ser modificados. Não existe mais outro tipo de acontecimento. Os acontecimentos que ocorrem na vida de cada pessoa ou podem ser mudados ou não podem. O estoicismo, que é uma corrente filosófica, em que trabalha fundamentalmente valorizando a aceitação do momento presente, aceitação da realidade que o homem está inserido. Não defende ilusão e não está preocupado com a vida pós-morte, mas está realmente focado para uma vida de qualidade no agora. Apesar das dificuldades, apesar de que este mundo não ser um lugar muito fácil de se viver, porque ao entrar a pessoa já sabe que vai morrer e que nada aqui é permanente e que prazer e dor a cada momento estão se revezando. Não conheço ninguém que nunca tenha passado pelo processo da dor ou pela ilusão do prazer. Este é um ponto fundamental. Então o estoicismo, ele trabalha isso. Eu quero também dizer que os grupos 12 passos, que surgiram na década de 30 do século passado, nos Estados Unidos, e hoje estão bastante popularizados. O primeiro que surgiu foi Alcoólicos Anônimos. Hoje já tem mais de 280 associações que utilizam os 12 passos. É importante salientar que toda abordagem dos grupos 12 passos são estoicas. Eles utilizam o programa do hoje, só por hoje, 24 horas, e trabalham na base da aceitação e da rendição para a superação das adicções e das dificuldades. E a própria oração que eles utilizam, que é a oração da serenidade, que esses grupos também não tem nenhuma conotação religiosa, não defende nenhum tipo de Deus, aceita o Deus da forma como cada um conceba, é interessante. Esta é a oração da serenidade, salienta esse aspecto, daquilo que existe coisas que podem ser mudadas e coisas que não podem ser modificadas. Portanto, então vamos observar. Diante do que está acontecendo na vida de uma pessoa, que como já foi frisado, tanto a dor como a alegria, o prazer, eles se alternam até a morte da pessoa. Na cotidianidade da pessoa, a pessoa passa por alegria, por prazeres, tudo são efêmeros, por tristezas, por dificuldades. E existe um lema estoico, que ele gosta muito de salientar, lembre-se, você vai morrer. Esse é um lema, parece lúgubre, mas na verdade é apenas um alerta para o homem valorizar mais a sua vida, valorizar mais o momento presente, etc.
Então vamos ao nosso tema. Então, quando surgir algo que estiver acontecendo na vida de uma pessoa, a primeira pergunta que a pessoa deve fazer é o seguinte: isto que está acontecendo, eu posso mudar? Ou não posso mudar? Essa é a primeira pergunta. Se ele não pode mudar, cair naquela categoria, é definitivo. Não tem outra possibilidade. Não, você não tem nenhum poder para mudar, para alterar esta situação. Pronto. Não pode ser modificado. O que resta? Tem dois caminhos: o desespero, a dor, o coitadismo, o sentimento de vítima, o ficar se lamentando, chorando o leite derramado, imaginando que como poderia ser diferente se tivesse feito dessa outra forma, ruminando diversas alternativas, inconformado, evidentemente neurótico, poderá entrar em depressão, angústia, poderá entrar em desespero e até suicidar. Ou então buscar alívio nas adicções, alcoolismo, drogas, etc. Pelo que a gente observa, esta primeira escolha, estas escolhas que eu frisei, são escolhas inadequadas, só causam prejuízo ao homem e só pioram a situação dele. Então, a segunda possibilidade, que é o segundo caminho. O primeiro caminho é de dor, é de insatisfação, é de caos. O segundo caminho, só uma coisa que resta fazer: aceitar. Aceitar. É interessante a gente entender que aceitar não é se submeter. Aceitar é passar pelo processo que a doutora, uma psiquiatra norte-americana, ela já falecida, trabalhava com doentes terminais, e ela, observando esses doentes terminais, descobriu que para que um doente terminal aceitasse a sua morte, ele passava por um processo. Isso aí ela estudou durante anos, porque ela era a doutora da morte, ela trabalhava mesmo, ela ensinava as pessoas, preparava as pessoas para aceitar a morte, e ela observou os seguintes comportamentos. A primeira coisa que acontece quando ele descobria que estava com uma doença fatal, que ia morrer, essa doença ia ter uma progressividade até a sua morte, a primeira coisa era negar. Não, isso pode não acontecer. Não, negar, vai acontecer algo diferente, negar. Não, e negar não é mentir, não. Negar é não perceber, é não querer ver a real situação. Mas os fatos falam mais alto. Depois da negação, vem a raiva. Quando a pessoa descobre que de fato é verdade, aí vem a raiva. Depois da raiva, surgirá a terceira etapa, que é justamente a negociação. A pessoa vai buscar a alternativa de alterar a situação. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o que é o que eu posso fazer, etc. E depois da negociação, vem para o quarto e último estágio, que é a tristeza, ou a depressão, a angústia, a chamada fase da tristeza. E quando ela passa por esta fase, se qualifica para aceitar. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela salientava que este processo acontece com qualquer pessoa que vai aceitar, tanto aceitar a sua morte, como aceitar a perda de $1.
ou mudar de um emprego, a perda de um emprego, enfim, o que acontecer, mesmo às vezes a pessoa tendo ganhos, aquela transformação, a pessoa tem que passar pelo processo de aceitação e são essas etapas. E ela diz que pode existir situações que a pessoa fique presa logo ali na negação e nunca saia da negação. Não consegue se libertar da negação. Outros ficam na raiva, outros só na negociação. A pessoa pode passar a vida toda e não aceitar. Mas outros passam por esse processo e aceitam. Então é isso aí. Então a segunda etapa é aceitar. Quando a pessoa tem, quando a pessoa sabe que não pode mudar e que deve aceitar, o processo passa por esse processo de aceitação e depois de aceitar, nada mais pode ser feito. E também a pessoa não vai mais necessitar, porque ela já está liberta. Ela cortou a dualidade, ela não é mais uma vítima, coitadinha, mesmo sabendo que vai morrer algo duro, ela consegue ter a serenidade, a sabedoria de aceitar a dura realidade. Então, vamos agora para primeiro, as coisas que podem ser modificadas. E aí, o que a pessoa deve fazer? Primeiro, colocar o foco e fazer a pergunta certa. O que é que eu posso melhor fazer para alterar esta situação? É importante que a pessoa não tome nenhuma decisão emocionalmente conturbada. Quando estiver cheia de ressentimento, raiva, ou presa por emoções negativas, ou mesmo alegria, seria muito importante a pessoa sair, silenciar, se afastar e fazer a pergunta: o que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Às vezes, para mudar uma situação, a pessoa terá que tomar atitudes muito difíceis, como cortar um relacionamento que já morreu e está só causando dor. O que é que a pessoa às vezes vai ter de sair daquela relação? Que é uma atitude dolorosa. Às vezes tem que mudar de emprego, outras vezes dizer não a uma pessoa querida, e assim vai. Então, tem pessoas que não conseguem, ficam presas, assumem logo o sentimento de vítima e ficam lá ali porque estas pessoas não têm coragem de mudar. São os codependentes que permanecem a vida inteira ao lado, sofrendo e recebendo abuso das pessoas e aceitando, se submetendo a esse processo para não perder o amor das pessoas, ou então na ilusão de que vai salvar, que vai recuperar, que vai livrar a pessoa, seja lá de que for o problema. Então esse tipo de pessoa, ela não vai querer fazer a escolha certa. E quando a pessoa faz uma escolha errada, é a mesma coisa que a pessoa botar a escada na parede errada. Nada dá certo. Fez escolha errada, nada dá certo. Tudo dá errado. É importante, porque a escolha foi errada. Evidentemente. Então, a pessoa primeiro tem que ter coragem. Buscar a coragem, a força. Fazer a pergunta do qual a melhor forma de mudar. O que é que eu devo fazer da melhor maneira possível? Não existe outro caminho. Eu não conheço ninguém que já viveu, que está vivendo ou que irá viver, que não necessite passar por esse processo. Diariamente, às vezes, a pessoa passa por esse processo. Quando a pessoa não está consciente, não está atento, com atenção, não está usando mindfulness, que é justamente a plena atenção ao momento presente,
quando a pessoa não está tendo essa atenção no momento presente, quando a pessoa não tem não pensa ou não deseja alterar, porque prefere se submeter àquela situação, porque tem medo do novo, tem medo do inusitado. Às vezes a dor conhecida é melhor do que o desconhecido, mesmo que seja para um quadro muito doloroso aquela situação. Então poderá acontecer que esse tipo de pessoa não queira mudar. Vão preferir ficar na dor. Ou então, e tem uma situação ainda muito pior. Aquelas pessoas que querem mudar aquilo que não podem. É o caso de um rompimento de uma relação romântica sexual. Quando um parceiro diz que não quer mais, caiu naquela condição do que não se pode mudar, porque ninguém pode mudar o outro. Então, mas existe, e é comum, é corriqueiro, o outro parceiro querendo impor, ameaçando, mendigando, implorando, ou usando até a violência para permanecer na relação. E é sempre importante também salientar de que quando a pessoa faz a pergunta certa para ter a boa escolha, ele tem que perguntar o seguinte: este processo, essa escolha, ela possibilita ganha-ganha? O que é o ganha-ganha? Se for uma relação, se for algo com outra pessoa, eu ganho e o outro ganha, é bom para os dois? Essa é a melhor situação. Quando uma pessoa ganha e a outra perde, que é o ganha-perde, não é tão boa. E quando é perde-perde, essa é péssima. Então vamos observar o que é o ganha-ganha. Aquilo que é feito dentro do equilíbrio, de uma forma saudável. São decisões combinadas, seja comercial, rompimento de uma sociedade, rompimento de uma relação, seja o que for. Então sempre tem que observar se é ganha-ganha. Quando é ganha-perde, às vezes pode até acontecer. Vamos dar um exemplo. O abusador está numa relação causando muito dano, para ele não está nem aí. Ele está na relação, ganha e o outro está perdendo, se lasca. Então, quando o outro quer sair da relação, ele não quer. Mas é necessário que o outro saia para sobreviver. Então, nesse caso da ruptura, vai ser um ganha-perde. Porque a pessoa que está sofrendo vai ganhar porque vai se libertar dos abusos. E o outro vai perder porque não vai ser mais ter condições de abusar. Mas nesta situação não existe alternativa. É a ruptura conflitante. Mas tem de ser. É aquela história. Largar com amor, largar na dor, e se não for possível, só com a dor, chorando, mas largar. Neutralizar. Então, meu amigo, o caminho é esse. Diante da situação, você perguntar a você mesmo: eu posso mudar? Eu não posso? Se posso, colocar o foco certo. Ao colocar o foco, fazer a pergunta certa. E depois entrar em ação. Se aquilo que não pode ser modificado, aceitar, passar pelo processo, entregar ao poder superior, tudo isso dentro de uma estrutura, não do amanhã, nem do que passou, mas do agora. Vivendo o agora. É o que eu posso fazer neste momento. Jamais será o que eu vou fazer amanhã. É o que eu posso fazer agora. Também não é o que eu fiz ontem. O que você fez ontem não, já caiu naquela situação que não pode ser mudado. Amigo, gostou? Compartilhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Acione aqui o sino, né, para receber novos vídeos. Dê seu like.
Deixe seus comentários com as suas sugestões. Meu nome é Walter Leite, obrigado pela preferência.